Lucas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Está escrito assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Nós vivemos um mundo onde vários pensamentos têm buscado reinar esse mundo. O mundo tem tentado mudar o pensamento e o comportamento dos seres humanos. E com isso, com ideias fascinantes, ideias maravilhosas, novas filosofias, tudo isso para conduzir o homem a determinado pensamento e a mudar o pensamento cristocêntrico, o pensamento conhecido como judaico-cristão, e mudar esse pensamento para um pensamento mais devasso, que é a grande verdade. Isso se chama desconstrucionismo. A gente está vivendo numa era hoje onde o cristianismo tem sido desconstruído, conhecido também como pós-modernismo. A verdade, ela deixou de ser absoluta e começou a ser uma verdade relativa. E muitas pessoas, até da igreja, abraçam essa ideia. Não acreditam que a verdade é uma verdade, Cristo é a verdade absoluta, está acima de toda e qualquer meias verdades, vamos dizer assim. E ele é essa verdade absoluta. Alguns dizem que a religião dele é a correta. O cristianismo diz que a nossa religião é a correta, porque Cristo é a própria verdade. Se você for conversar com alguma pessoa de uma outra religião, ele vai dizer: eu respeito a sua religião, eu respeito a sua verdade, mas eu tenho também a minha verdade. E através disso, irmãos, é que a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Se a gente, voltando para o texto, a gente percebe que finalmente chegou aquele grande dia. O dia que João Batista chegou para preparar o caminho do Senhor. Israel estava totalmente corrompido. A mente de Israel estava voltada para todas as coisas, para legalismos, entre outras coisas a mais, que corrompiam a verdade da lei de Deus. Se você observar no verso 2, consta que havia 2 sumos sacerdotes: Anás, que foi deposto pelos romanos, mas o povo ainda considerava ele como o sumo sacerdote de Israel, e Caifás, que era o genro de Anás, que foi indicado pelos romanos. João Batista percorria toda a circunvizinhança do Jordão e pregava para se arrependerem de seus maus caminhos. Ele era a voz do que clama no deserto, para que os caminhos fossem endireitados. Todo vale seria aterrado, todo monte seria nivelado, caminhos retificados, e as estradas esburacadas seriam consertadas, seriam reparadas. Se a gente fizer um comparativo entre entre Lucas e Mateus, a gente vai ver algumas pequenas diferenças. A gente sabe que Lucas escreveu para os gentios e Mateus escreveu para os judeus. Então Mateus dá alguns detalhes diferentes de Lucas. Por exemplo, no versículo 1 do capítulo 3 de Mateus, consta que era o deserto da Judéia. Lucas não especifica que é na Judéia. O que estava pregando
que ele estava pregando na Judéia. Além disso, Mateus dá detalhes acerca das vestes de João. Ele tinha pelos de camelo, cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. Era exatamente como Elias se vestia. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 8. Se você quiser, você pode olhar depois. Isso tudo era uma profecia que era para se cumprir, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que diz: eis que envio o meu mensageiro e preparará o caminho diante de mim. E Malaquias também, capítulo 4, versículo 5, versículo 6, consta que este era o profeta Elias. E ele tinha essa responsabilidade, tanto para converter, que era o mesmo sentido de preparar, acertar o caminho. Essas palavras elas possuem o mesmo sentido. Mateus capítulo 3, versículo 7 também dá detalhes que ele se referia aos fariseus, chamando eles de víboras, raça de víboras. Enquanto Lucas, ele não dá esse detalhe que eram os fariseus, e Lucas chama de multidões. Em Lucas capítulo 3, versículo 8, fala sobre a produção de frutos dignos de arrependimento. E finalmente as multidões começaram a interrogá-lo sobre o que eles deveriam fazer. Como Lucas descreve para um povo gentílico, Lucas explica algumas coisas que eles deveriam fazer. Isso está do verso 10 até o verso 14. Ele dá essa série de explicações ali sobre o produzir frutos dignos de arrependimento. No Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 19 até o verso 23, os fariseus perguntaram a João se ele era o Cristo, o Elias, o profeta, e ele respondeu o quê? Que ele era a voz do que clama no deserto. Eu e você somos essa voz também, amém, irmãos? Glórias a Deus. Diante disso, gostaria de colocar um tema só para a gente se direcionar e refletir. A mensagem de arrependimento é a pregação para a manifestação da salvação de Cristo. A mensagem de arrependimento é a preparação para a manifestação da salvação em Cristo. E se a gente voltar ao texto de Lucas capítulo 3, se você começar a observar, eram exatamente esses 3 pontos que Lucas estava falando. Lucas capítulo 3, versículo 4 diz: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Mas aí fica uma pergunta: mas o que é se preparar o caminho do Senhor? Se você olhar o contexto todo, você vai entender que João Batista ele trouxe uma mensagem de arrependimento. E a palavra arrependimento no original significa mudança de mentalidade. Por isso que eu cheguei no início falando sobre o pós-modernismo, que infelizmente tem invadido as igrejas, as escolas, tem invadido, na verdade, todo mundo praticamente. Uma grande parte do mundo tem seguido essa visão pós-modernista. Então, se a gente observar e se preparar o caminho, foi exatamente essa questão de mudança de mentalidade que João fez. Preparar o caminho é ensinar uma nova forma de pensar. No verso 7, João começa a repreender aquela multidão, repreender os fariseus. João chamou a multidão de raça de víboras, porque eles estavam simplesmente tomando um banho ali, eles não estavam sendo batizados com um batismo de arrependimento, com um batismo de mudança de mentalidade. Eles estavam indo lá porque eles acreditavam que João era um homem de Deus e que aquele ritual ali ia purificá-los. Por isso que João chegou e falou: vocês são raça de víboras, porque vocês não compreenderam a questão do arrependimento, do que é de fato o arrependimento. E o arrependimento seria exatamente com que eles abandonassem a lei judaica no sentido do legalismo que eles seguiam.
né? Não abandonar a lei em si, mas no sentido de que eles tinham tradições que colocavam as tradições acima da lei de Deus. Por isso que João veio trazendo preparando esse caminho para o rei, que é uma nova forma de pensar. E no versículo 7 ele fala exatamente isso, né? Que eles chamam e ainda faz uma pergunta, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que João quis dizer foi que eles precisavam produzir frutos que mostrassem de fato que eles mudaram a forma de pensar. Por isso que ele fala frutos de arrependimento. Se eles produzissem esses frutos, certamente eles seriam sinais evidentes de que eles realmente se arrependeram e creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas não basta apenas ser filho de Abraão, porque eles começaram a falar, o próprio João, na verdade, respondeu: não adianta vocês falarem que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras próprios descendentes de Abraão. E também não basta a gente acreditar simplesmente porque nós estamos filiados a alguma igreja que nós somos o filho de Abraão. Não, nós somos servos de Abraão, servos de Deus, melhor dizendo, quando nós compreendemos que é necessário a gente se arrepender, é necessário a gente mudar a nossa forma de pensar. E isso fica muito claro quando ele enfatiza essa questão de vocês precisam mudar, produzir frutos dignos de arrependimento. Essa mudança, ela não é simplesmente uma mudança superficial. Eu posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo. Não é simplesmente de eu posso e eu não posso fazer, mas é uma mudança tão profunda que só o Espírito Santo pode fazer no nosso coração. E é somente pela graça de Deus que Deus pode produzir isso no nosso coração, que é um novo nascimento. Inclusive Jesus, quando conversa com Nicodemos, ele fala isso: é necessário nascer de novo, né? Quem é nascido da água, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E além dele provocar esse novo nascimento em nossa vida, ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. E é interessante que essa tarefa de pregar e anunciar isso, você precisa mudar o seu pensamento, mudar a sua forma de pensar, não é uma tarefa somente de João Batista, mas é uma tarefa minha e é uma tarefa sua também. Amém, irmãos? A gente até falou um pouco na escola bíblica hoje, que você você vai sofrer retaliação. As pessoas não vão gostar, porque ninguém gosta de ser repreendido. Eu não gosto de ser repreendido, você gosta? Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas quando o pensamento está fora dos caminhos do Senhor, esse pensamento ele precisa ser chamado a atenção, porque naquele primeiro momento a pessoa vai se recusar a ouvir, mas depois de um tempo, o Espírito de Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa, e ela vai refletir sobre aquilo de tal forma que ela vai decidir no seu coração, dizendo que eu preciso mudar, eu preciso seguir o conselho do Senhor. Interessante que isso é tão profundo que às vezes a pessoa nem se lembra que você falou isso para ela, de tão profundo que isso é. É bom a gente ter algumas experiências assim que nos edificam bastante. Então, preparar o caminho é ensinar essa nova forma de pensar. Se você olhar em Mateus capítulo 5, é o Sermão da Montanha. Jesus começa a falar tudo aquilo que todos eles já sabiam. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo, se você falar contra o teu irmão, dizendo que ele é louco, você já está matando ele. Acerca do adultério, vocês ouviram também: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você simplesmente olhar e cobiçar para a mulher, ou se for o caso, a mulher olhar para um homem e cobiçar, você já está adulterando. Então,
o que Jesus trouxe, na verdade, era uma forma de você começar realmente a entender interiormente, e não superficialmente. Não posso adulterar. Então, o seu pensamento, a sua visão pode fazer, pode cobiçar, você pode mentir, por exemplo, mas na sua prática, realmente você faz aquilo ali no seu coração. E na prática, às vezes, você pode se esconder, né? Como se você tivesse liberdade, por exemplo, sair da cidade, ir para um lugar onde ninguém daqui te vê. O que você seria capaz de fazer? Onde você tem total liberdade para fazer exatamente aquilo que você quer, sem ninguém saber. A gente esconde, às vezes, as coisas dos homens, mas de Deus a gente não pode esconder absolutamente nada. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, irmãos, a gente precisa preparar esse caminho ensinando essa nova forma de pensar. E, em segundo lugar, no próprio texto ele fala, versículo 5, ele fala que o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Então, o que devemos fazer? O povo começou a perguntar para ele: o que devemos fazer? Um grande sinal de que o Espírito Santo está trabalhando é buscar por respostas. Isso é maravilhoso. Quando você prega a palavra de Deus para alguém, e essa pessoa fica pensando, meditando naquilo, às vezes passa uma semana, um mês depois, eu me lembro daquilo que você me falou. Me explica melhor esse negócio aí. Isso é o Espírito Santo trabalhando no coração da pessoa. Quando você prega a palavra, às vezes na hora ela não aceita não, porque é a nossa naturalidade mesmo, é natural do homem, rejeitar a palavra de Deus. Infelizmente, é natural, faz parte da nossa natureza carnal. Mas quando o Espírito entra no nosso coração, nós somos vivificados e temos nova vida. Então, quando você coloca algumas questões para a pessoa e ela tem a curiosidade de responder, aquilo ali é o Espírito Santo trabalhando no coração da maioria dessas pessoas. É claro que tem outras que são apenas curiosas. E a maior prova de que a pessoa realmente, esses caminhos foram nivelados, é através das suas atitudes. Tem aquele ditado popular que diz que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Tem outros que dizem ainda: a oportunidade faz o ladrão. Isso é mentira. Ele sempre foi ladrão. No coração dele, o desejo de roubar sempre esteve vivo. Por isso que a gente precisa aterrar o vale. A gente precisa nivelar a estrada para o caminho, para preparar a vinda do Senhor. Amém, irmãos? A partir do verso 10, ele começa a explicar, do verso 10 até o verso 15, ele começa a explicar. As multidões interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. A túnica não é igual o guarda-roupa que nós temos hoje, cheio de roupas, não. Embora isso não seja motivo de a gente doar as nossas roupas que a gente não usa para alguém, ou até mesmo a roupa que a gente usa. A gente deve fazer isso. E quem tiver comida, também, da mesma forma. Doe também, se você tiver, doe essa comida para o necessitado. Isso que é o ensinamento que João estava passando para eles. E o segundo lugar foi, do versículo 12, foram também publicanos para serem batizados. E perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. E acontecia isso. João sabia que estava acontecendo isso. E os cobradores de impostos, eles não cobravam somente aquilo que era para ser cobrado. Eles sempre cobravam alguma coisa a mais para eles terem um benefício próprio. E João repreendeu isso. Você precisa mudar não somente o comportamento. Amém, irmãos? Não estou falando somente de comportamento, estou falando de forma de pensar.
Então você não precisa simplesmente mudar o seu comportamento, parar de pegar além daquilo que você cobra. Você precisa realmente entender que isso é um pecado e desagrada a Deus. Quando você entender que isso é pecado e desagrada a Deus, automaticamente você vai se rejeitar de cobrar esses impostos. E é essa mensagem que é a profundidade do Evangelho, realmente a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade. E não somente os publicanos, os soldados também perguntaram para ele: nós, que faremos? E ele lhes disse: ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Ele percebeu também que os soldados tinham esse costume de maltratar as pessoas. Não deis denúncia falsa. Eram falsos testemunhos que os soldados também davam, e eles tinham que ficar satisfeitos com o salário deles. Infelizmente, hoje a gente vive momentos na qual muitos soldados, eles tentam usurpar de todas as formas as pessoas que dão algum tipo de brecha, ou às vezes nem tem brecha, mas ele inventa alguma coisa para tentar arrancar dinheiro das pessoas. E isso era exatamente o aterrar o vale, o nivelar os montes, o corrigir o modo antigo de pensar. Eles tinham esses pensamentos, pelo menos aqui ele citou alguns, e o Evangelho de Lucas é interessante, que é o único evangelho que fala isso. Os outros evangelhos não dão esses detalhes, porque o Evangelho é escrito também para gentios, para que eles fossem compreender um pouco mais, até porque o Lucas era muito detalhista nas suas palavras. Então ele passa todos esses detalhes acerca do cobrador de impostos, acerca dos soldados, acerca também do você ajudar o teu próximo. Mas aí a gente fica uma pergunta: o que seria o vale pessoal para você aterrar? O que você tem no seu caminho, pessoalmente falando? Reflita sobre você. Feche seus olhos durante um momento, por favor. Pense contigo, o que tem de errado na sua vida que você gostaria de mudar, que te desagrada a Deus, que você não consegue fazer essa mudança de forma nenhuma. Medite um pouquinho. E uma outra pergunta também seria: com certeza você conhece algum amigo que precisa nivelar o vale, nivelar os montes, acertar o caminho. Senhor maravilhoso, diante da sua palavra, Deus, diante da sua presença, fale conosco durante essa semana, para que a gente possa colocar essa pregação, Deus, em ação. Em nome de Jesus. Se o caso for nosso, fale conosco. Se algo para que a gente possa pregar para o nosso próximo, fale também conosco. Em nome de Jesus. Amém. Interessante que a gente falou de que preparar o caminho é ensinar uma nova forma de pensar, e aterrar o vale, ou seja, nivelar a rua que já está cheia de buraco, é como a gente vai mudar essa forma de pensar. Porque eu posso falar para você: mude a sua forma de pensar. Você vai olhar para mim e falar: mas qual? Aqui o João Batista deu alguns exemplos dos pensamentos de errados que estavam sobre ele. Então ele ensinou exatamente como mudar a forma de pensar, como nivelar de acordo com a vontade, perfeita e agradável vontade do Senhor. E no versículo 6 desse mesmo capítulo, capítulo 3, diz algo maravilhoso: e toda a carne verá a salvação de Deus. Preparei o caminho, mudando o pensamento dos meus amigos, aterrei a estrada, aonde o Senhor, o Rei Todo-Poderoso, vai poder passar por essa estrada. E o que vai acontecer? Aí sim a gente vai ver uma luz brilhosa, maravilhosa, que é o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que vai passar por este
caminho maravilhoso e nós veremos a salvação de Deus. Todos verão a graça da salvação do Deus Todo-Poderoso. O povo ouviu os ensinamentos e criou uma expectativa de que João fosse esse Cristo. Eles acreditaram que João realmente seria o próprio Cristo, mas não era. Ele era somente uma voz e um batizador. Ele veio para pregar e anunciar a palavra de Deus, e ele veio para batizar o povo para que eles venham refletir acerca da mudança de pensamento. Os irmãos estão percebendo que eu não estou falando de arrependimento, estou falando de mudança de pensamento, para que a gente fique mais aflorada essa ideia de que arrependimento é mudar de pensamento. Porque quando a gente fala arrependimento, você precisa se arrepender, às vezes soa até algo assim, agressivo. Não, você precisa mudar de pensamento. É nesse sentido. Então, no versículo, infelizmente o Evangelho de Lucas não traz isso, mas a Bíblia é tão rica, que em João, capítulo 1, versículo 29, versículo 30, aconteceu exatamente isso. João, ele diz, quando Lucas falou, toda a carne verá a salvação de Deus, já João, ele coloca uma coisa muito profunda aqui, que versículo 29 diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus. É profundo demais isso, irmãos. Em Lucas ele diz, toda a carne verá a salvação de Deus. E em João, o João Batista, eu fico imaginando Jesus passando do outro lado da rua. Ei, olha lá. O quê? A salvação de Deus está andando lá. Que salvação de Deus? Eu falei no versículo 26, ele diz que está no meio de vós, desse capítulo 1 de João. Estou vendo a salvação de Deus vindo lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O privilégio que João, que os apóstolos, que todos aqueles homens tiveram de ver a próprio Deus encarnado. Eu queria ter visto a face do Senhor, como seria lindo, como seria maravilhoso. Tem até uma música que diz que queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo sem fim. E realmente é inspirador. Só de você imaginar, você já se sente inspirado. Imagina se a gente realmente visse a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo andando do nosso lado ali, Ele mesmo aconselhando a gente, falando conosco. Seria maravilhoso a gente poder ver isso. Mas, graças a Deus que a gente não está sem pai. Nós temos um pai. Graças a Deus a gente não está sem um consolador. Nós temos um consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus nós conseguimos ver o brilho de Cristo. Eu consigo ver o brilho de Cristo na face dos meus irmãos. Eu consigo ver até a salvação de Deus, porque é o próprio Espírito Santo que se manifesta na vida dos nossos irmãos. Então João, ele viu a salvação. E atualmente, quem recebe a palavra e se converte de seus caminhos, vê a salvação também através do Espírito Santo. Como é maravilhoso a gente encontrar uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos. É muito bom, é muito bom. Os meus amigos se alegram quando me veem, porque guardo a tua palavra, Salmo 119, se eu não me engano, 74. É muito maravilhoso quando você olha para uma pessoa que vê essa pessoa cheia do Espírito Santo. E é claro que isso é um processo, porque ela começou a entender que a forma de pensar dela estava errada, então ela se converteu. Quando ela se converte, ela muda a forma de pensar. Então o vale ali vai sendo aterrado devagarzinho, os buracos que tem na rua vão sendo acertados devagarzinho. Tem algumas estradas de chão que passa até um caminhão, para acertar aquela rua lá.
E aquilo ali que acontece, Deus começa a trabalhar no nosso coração e a nossa rua começa a ficar nivelada exatamente para que o Rei dos Reis venha e tome conta das nossas vidas. Eu gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor. A salvação de Deus ainda está no nosso meio, e para que ela se manifeste, precisamos ser a voz que clama, que prepara as mentes para uma nova forma de pensar e que corrige a estrada para que a graça do Espírito Santo se manifeste e todos vejam a salvação de Cristo. Que nós sejamos os preparadores do caminho de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração por você, antes de a gente louvar. E eu gostaria que você, não sei se você conseguiu entender realmente essa mensagem, mas eu gostaria de que você desse realmente um passo sobre ser a voz que prepara o caminho do Senhor, para a vinda do Senhor.